agora nós vamos falar sobre os showmans. Você já ouviu falar deste termo? Complicado e usado aí para designar pessoas que se dedicam a trabalhar com shows. Quando a gente pensa nisso, logo vem à nossa mente eventos musicais ou peças teatrais. Mas nos últimos tempos, intelectuais têm se dedicado a popularizar temas como filosofia e, por exemplo, aí se colocam também de forma mais simples esses assuntos, essas conversas, que às vezes para a gente é tão complicado e a gente acaba compreendendo melhor. Eu vou conversar agora com uma pessoa que é especialista nesse assunto, que é o Pedro Cortella. Pelo nome, todo mundo já imagina, né? É o filho do Mário Sérgio Cortella. Pedro, bom dia, obrigada por conversar com a gente. Bom dia, Daiane. O prazer é todo meu. Falar de um tema que eu gosto bastante, que é trazer pessoas com autoridade real, né? Pessoas que adquiriram conhecimento ao longo da vida para o mundo digital, para as redes sociais. Muito obrigado pelo convite. Ô Pedro, e como que você decidiu assim migrar para as redes sociais? Porque você atuava como jornalista e resolveu migrar para as redes sociais. Isso, eu era repórter, né, do Sport TV, da TV Globo, até 2017. Né? Eu fiz jornalismo, né? Sempre trabalhei com jornalismo aqui em São Paulo. E ao longo da última década, assim, mais por volta de 2015, 2016, eu percebi uma diferença mesmo na atenção das pessoas, né? No retorno sobre tudo aquilo que eu fazia na televisão. Eu tinha mais resposta das pessoas que eu queria que assistissem as minhas reportagens, o conteúdo que eu produzia, quando eu pegava o link da reportagem e compartilhava na época no meu Facebook, né, 2015, 2016. As pessoas não estavam mais assistindo o que eu produzia quando passava no jornal, assim, quando passava na televisão. Eu tinha uma alegria muito maior do retorno que eu tinha ali nas redes sociais. Então, eu comecei a estudar marketing digital mais ou menos nessa época e acabei me interessando muito mais por esse mundo da democratização da mídia, né? O mundo dos influenciadores, de quem tem canais, né? Produção no mundo digital, seja no YouTube, seja no TikTok, no que seja, em todas as redes. Aí, porque é uma área em franca expansão e eu entendi que a atenção das pessoas estava mais voltada para isso, né? Hoje, TVs como a Pai Eterno já tem uma presença digital maior, né? Houve essa migração, né, durante esses anos. E a minha empresa foi uma das pioneiras a olhar isso pensando nos perfis de intelectuais, né? Pensando na construção de autoridades digital de pensadores. E, claro, eu tinha em casa, né, uma ótima cobaia para tentar construir um conteúdo digital relevante. O meu pai ele já era bastante conhecido, né, nas palestras, no mercado corporativo, tinha muitos livros, né, vendidos, porém ele não tinha perfil nas redes sociais próprio, né, não era do dia a dia dele fazer isso, ele nunca gostou muito de rede social, né? Ele tinha uma atuação que ele entendia que era mais relevante na rádio, ou então mesmo no dia a dia, dando entrevistas por aí. Mas o mundo digital acabou mudando e impulsionando bastante a carreira dele, né? E eu tive um processo de convencimento com ele, né? De romper preconceitos, de entender que é possível construir. Você pode estar nas redes sociais sem fazer dancinha, né? Sem entrar em qualquer polêmica barata, sem comentar necessariamente sobre o que todo mundo está falando, né? Então, esse é o caminho que a gente foi desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos para atingir tantas pessoas e sim dar um belo impulso, não só na carreira dele, mas também no mercado digital e na educação que existe, né? Na qualidade do conteúdo que existe disponível hoje nas redes. Ô Pedro, você mencionou uma coisa muito importante. O povo, quando fala sobre influencer, pensa o quê? Pensa que é só dancinha, que é só desfilar com roupa bonita. E aí, com a pandemia da Covid-19, a gente viu que as pessoas precisaram, né, entrar para a internet, precisaram tirar esse bloqueio que tinha da internet, porque as pessoas eram bloqueadas, eram fechadas e tinham um preconceito com a internet. E aí veio gente muito importante, veio professor, veio gente para ensinar coisa muito importante, né, Pedro?
Exato, e no Brasil, Daiane, a gente tem um fenômeno que não acontece em outros lugares, que é. Eu viajo bastante, eu vejo por aí, é difícil a gente encontrar pessoas que tenham o alcance do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, do professor Clóvis de Barros, ou até mesmo do Pondé, pensadores assim que vieram da academia. Em outros países não tem esse alcance, né? No Brasil existe um fenômeno que eu costumo chamar de filosofia pop, que é justamente a possibilidade da gente ter essas pessoas com o alcance de popstar mesmo, né? Imagina, meu pai tem quase 9 milhões de seguidores só no Instagram, né? Que é uma coisa que a gente vê, quem que tem 9 milhões de seguidores? Um apresentador de televisão ou um cantor sertanejo, né? É um número que impressiona demais, porque realmente eles não estão fazendo isso. Então, o nosso país, a nossa cultura, ela precisa do bom conteúdo, ela precisa que as pessoas que antes estavam reclusas ali viessem para o mundo digital. E, claro, a pandemia foi uma grande aceleração nisso, né? Até mesmo que essa participação que eu estou tendo na TV mudou muito o jornalismo, né? Essa participação aqui com você, há alguns anos seria muito mais complicado, né? A pessoa está com uma câmera boa, com um bom enquadramento, com uma disponibilidade e uma facilidade de falar olhando para a lente da câmera. Hoje em dia isso é comum, né? A pandemia nos trouxe isso. Todo mundo sabe entrar numa reunião, num call, né? Que a gente fala em português hoje em dia, né? Numa videoconferência como essa e participar. Isso deu uma integração muito forte para a gente e assim. Claro, a pandemia foi uma coisa horrível, mas essa aceleração acabou sendo bastante benéfica para todo mundo que viu no digital também uma possibilidade de... Eu sempre digo que o mundo digital, Daiane, para quem tem autoridade real, para quem construiu, né, conhecimento ao longo da vida, enfim, conseguiu um retorno mesmo na sua carreira, conseguiu atingir uma certa... conseguiu acumular, né, um estofo de conhecimento ao longo da vida. Quando vem para o digital, a pessoa tem retorno financeiro, né, reconhecimento profissional e realização pessoal. Essas três coisas, para quem começa o trabalho dentro das redes sociais, com ética, com credibilidade, não necessariamente fazendo dancinha, não necessariamente querendo ser um influenciador, por exemplo. O meu pai, o Cortella, e esses outros que eu citei, eles não são influenciadores comuns. É mais difícil. Você não vai ver o Cortella fazendo uma sessão de recebidos, né? Ou então abrindo o seu espaço, o seu conteúdo lá na rede social para uma marca específica de refrigerante, ou um banco, ou uma universidade, o que seja. Não. A gente trabalha lá o que são os livros, né, os cursos, a gente trabalha o conhecimento que é diretamente ligado a ele. Então, não é um influenciador comum também, né? O trabalho de influenciador, ele existe hoje, ele é reconhecido, mas são pessoas que acabam vendendo espaços publicitários dentro do conteúdo que ela produz sobre o dia a dia da vida dela. Essas pessoas que eu trabalho acabam tendo uma visão diferente, né? E eu gosto muito disso. É um trabalho bem diferente mesmo, Pedro. E aí a gente percebe que esse trabalho que você realiza também é uma questão de incluir as pessoas, né? Porque tem gente que tem dificuldade com certos assuntos. E a forma que é falado na internet inclui, né? Inclui bastante, traz essa aproximação das pessoas que não, às vezes não teria acesso, e a internet ajuda nisso. Claro, o conhecimento que você não divide, Daiane, ele morre com você, né? O conhecimento só é bom se ele for repartido, se ele for compartilhado com os outros. Não adianta nada eu ficar guardando para mim aquilo que eu sei, sabe? Isso é um pensamento antigo, isso é um pensamento retrógrado, né? O conhecimento ele só é bom, o conhecimento ele não deve ficar entre quatro paredes numa universidade que é super restrita, com uma mensalidade super cara. Não, o conhecimento tem que vir ao acesso de todos, né? E a gente tem que trazer o bom conhecimento para as redes, porque o lado negativo é que quando a gente está no mundo digital, nas redes sociais, a possibilidade de comunicação ela ficou muito acessível para todas as pessoas, todo tipo de gente e todo tipo de conhecimento, seja ele enviesado, seja ele maldoso, seja ele com um objetivo que é escuso, assim. Então, a gente também tem o problema das fake news, a gente também tem o problema das teorias que saem
da cabeça de alguém enfornado num quarto lá, não sei lá onde, que pensa uma coisa e que vai achar um maluco aqui também enfornado no quarto outra coisa. E a gente vai criando essas bolhas dentro das redes sociais, né? E eu defendo que essas bolhas, esse problema é criado porque existe um vácuo deixado justamente pelas pessoas que têm esse preconceito com o mundo digital, que entendem que o conhecimento deve ficar restrito a uma elite intelectual que tem acesso à universidade, que tem acesso às rodas mais altas do conhecimento, se é que isso existe, assim, sabe? Eu sou totalmente contra essa ideia. Eu acredito que a gente só melhora o mundo digital, e só melhora também a questão das fake news, a questão das bolhas, das teorias conspiratórias, trazendo essas pessoas para o mundo digital, para que elas possam ter aí a possibilidade de ocupar o espaço de quem está desinformando ao invés de informando, né? Ô Pedro, a gente falando assim sobre a participação das pessoas nas redes sociais, eu vou chamar uma pessoa para participar com a gente aqui, direto da redação, que é o Fernando Legal. Brandão. O Fernando, que é fã do Mário Sérgio Cortella, ele é um dos que acompanha aí o seu pai, claro, você também, acompanha o trabalho de vocês e se inspira nesse trabalho. Fernando, bem-vindo à nossa conversa aqui com o Pedro. Você tem alguma pergunta a fazer para o Pedro, Fernando? Oi, Daiane, muito obrigado pela participação novamente aqui. Com certeza tem uma pergunta para o Pedro. Pedro, primeiramente, bom dia. Como a Daiane disse, acompanho você muito, acompanho o seu pai também, com muita alegria. E eu gostaria de saber, Pedro, você já até deu uma rápida pincelada aí, sobre essa transição do seu pai do mundo real para o mundo digital. Você já falou um pouquinho que ele teve uma certa resistência no começo. Como é que foi esse trabalho de convencimento? Como é que você mostrou para ele que o que ele ensinava em sala de aula, o que ele ensinava na faculdade e até o que ele falava nas palestras e nos meios de comunicação, como que você ensinou para ele, como que você convenceu ele que esse era o momento de ir também para o mundo digital e trazer ali no YouTube, no Instagram, no Facebook, também esse conhecimento? Foi fácil? Foi difícil? Como que foi esse processo? Obrigado pela pergunta, Fernando. Não foi fácil, né? Foi um convencimento que eu digo que pode ter durado ali, sei lá, uma tarde de conversa ou pode ter durado 10 anos, né? Porque os embates ao longo do tempo, conforme... existe vídeo do meu pai no YouTube desde que o YouTube foi criado, porque modéstia à parte, o conteúdo dele, aquilo que ele fala... é muito bom, aquilo atinge as pessoas de uma forma diferente, né? As pessoas se identificam, as pessoas compartilham, as pessoas gostam muito do tom de voz dele, do sotaque, da maneira que ele fala, lá esticando um pouco as vocais, assim. Existem muitos imitadores hoje do meu pai, que é até engraçado, a gente gosta. O Fernando é um deles, Pedro. Então depois quero ouvir a imitação do professor Mário Sérgio, né? Olha que coisa, não é? Olha que coisa, então. Mas, Fernando, você sabe que essa conversa ela veio no momento da vida do meu pai em que ele tem quase 70 anos, então ele está querendo... já faz um tempo, ele está diminuindo, né, o número de viagens, o número de palestras, ele está a fim de ficar mais sossegado. Então, o meu processo de convencimento começou por aí, falando assim, você já está com uma idade mais avançada, eu entendo. O que eu quero é fazer um trabalho para que você fique mais em casa, para que você possa brincar com a minha filha, que é a neta dele. Eu quero que você fique mais tranquilo. E ele falou, e tinha um ponto também, né, aí. Eu, quando saí da Globo, eu não saí porque eu pedi demissão, eu fui demitido, né? Eu saí num corte. E eu costumo dizer hoje em dia que eu saí num corte antes de ser modinha, né? Porque agora tem um monte de gente saindo da Globo. Eu saí lá em 2017. Mas, e esse corte tem um motivo também. O meu coração já não estava mais lá, né? Eu já estava olhando para outras coisas. Então, assim, no dia seguinte que eu saí da Globo, que eu fui demitido, eu já estava com a minha empresa pensada, montada, e aí eu fui falar com meu pai, né, já vinha falando com ele ao longo dos anos da importância dele ter uma presença, só que eu, como eu tinha um emprego, eu não tinha como fazer isso como um plano B, né? Eu sempre digo que o plano B, ele não sai do papel enquanto ele não vira plano A, né? Então, no caso de ter sido mandado embora, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque me abriu a possibilidade de investir 100% nisso, e aí cheguei e falei com meu pai, que tem aí um filho recém-demitido, e eu falando, eu quero fazer isso daqui. Daí ficou mais difícil dele recusar, né? Mas
a resposta dele para mim foi o seguinte, ó, tá bom. Então, eu entendo que talvez seja um momento diferente nas redes sociais, não gosto disso, acho que tem um monte de... É uma terra sem lei, eu não vejo muita clareza. O que você está me vendendo aí parece um futuro... Porque eu já fiz projeções, eu falei, a gente pode fazer isso, você pode fazer aquilo, pode fazer curso, não sei o que lá. E aí ele falou, o que você está me vendendo aí é vaga no céu, né? É uma promessa, né? Não tenho uma certeza, eu não tenho clareza nisso que você está vendo, porque eu não vejo isso, não participo desse mundo. Mas se você quer fazer, faz, com uma condição. Eu não quero ter um pingo de trabalho com isso, né? Isso não pode me dar mais trabalho. Os meus livros, as minhas palestras, a minha atividade na rádio que ele tinha na época, já me dá trabalho suficiente. Isso aí você que vai fazer, tá? E eu falei, beleza. Como meu pai já tinha muito conteúdo, ele dá muitas palestras, a gente começou a entender que o segredo para manter a rede social dele é o registro de tudo que ele faz. Então, entrevistas, palestras, você não vê o Cortella gravando um stories, né? Você não vê ele compartilhando café da manhã, almoço, jantar, problema do dia, chuva, sol, não. O conteúdo dele é extremamente profissional, porém com uma mensagem que é super pessoal, que as pessoas entendem, por isso que dá certo, assim. Mas como eu disse, ele não é um influenciador comum e o que eu fiz com ele não funciona para todo mundo, tá? Na minha rede eu tenho a minha presença, eu também tenho meus cursos falando justamente sobre marketing digital. Eu não tenho a possibilidade de fazer conteúdo só em cima do palco, né? Eu produzo também ao longo do dia a dia porque isso gera conexão, mas o processo de convencimento foi esse, foi lá em 2017, né? A gente começou o Instagram em comecinho de 2018, foi final de 2017, começo de 2018, e aí, enfim, ao longo dos últimos anos, a minha agência também acabou crescendo bastante na pandemia, a gente estruturou outras coisas, palestras, né? A gente começou a fazer uma turnê com o meu pai de palestras que eu faço. A palestra de abertura justamente falando sobre o mundo digital. Inclusive estivemos em Goiânia aí ano passado, não sei se vocês estavam lá, mas foi muito legal, teatro lotado. Sim, com certeza, eu me lembro disso, eu estive lá e eu lembro também da sua palestra de início, inclusive, e foi isso que me chamou a atenção em você, porque até então eu acompanhava mais o seu pai, não tinha tanto conhecimento sobre você. E aí, a partir do momento que você começou a fazer as palestras iniciais, eu pensei assim, nossa, realmente é um conteúdo que complementa o outro, é muito importante isso. Foi aí que eu comecei a te acompanhar também. Eu que agradeço, Fernando. É legal. Eu não sei se a gente tem data aí em Goiânia esse ano, mas temos em Brasília. Dia 9 de outubro. 9 de outubro já tá? Ah, então maravilha. Então nos vemos em breve. Exatamente, sem dúvida. Maravilha. Quero agradecer aqui a presença do Fernando, a presença do Pedro. Pedro, foi muito bom conversar com você. A gente ficaria aqui a manhã toda conversando. Mas muito obrigada por trazer pra gente mais esse conhecimento aí do meio digital, viu? Eu que agradeço. Vou, inclusive, fazer um stories aqui marcando todos vocês agora. Mas muito obrigado pela participação. É um prazer. Estou à disposição aqui quando vocês quiserem.